Olá, queridos, tudo bem? É uma alegria imensa estar com você novamente nesse momento tão especial, momento da madrugada, um momento que muitas pessoas estão com insônia, muitas pessoas têm dificuldade para dormir, às vezes por causa da saúde, às vezes por causa de problemas que estão incomodando a mente, ansiedade, depressão, enfim. Seja qual for a sua luta, a sua dificuldade, o porquê você está acordado neste momento, saiba que neste momento Deus tem um projeto especial para a sua vida. Tem um projeto chamado Madrugadas de Poder. Esse que estamos fazendo agora. Esse que você já vem acompanhando comigo há um bom tempo. Se você não está nos acompanhando ainda, se você não estava nos acompanhando até agora, saiba que nós temos os outros temas aí nessa mesma rede social, também no YouTube. Temos outros temas que ajudam você a crescer espiritualmente. Participe conosco, compartilhando aí o link com as outras pessoas, compartilhando aí nas redes sociais com as outras pessoas também. E além disso, coloque embaixo aí, escreve aí o seu pedido de oração, escreve aí o que você mais gostou, participe com a gente nesse momento especial, ok? Vamos fazer uma oração para começarmos o tema desta noite, desta madrugada. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, que honra, que privilégio estar na tua presença neste momento. Esse momento mais calmo, esse momento mais tranquilo, mas talvez tenha muitos corações que neste momento tranquilo e calmo da noite estejam angustiados, desesperados, passando por aflições, provas terríveis. Peço que a tua mão esteja sobre essa pessoa agora, trazendo a tua paz, trazendo a tua graça, trazendo a tua misericórdia. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da tua palavra, nos iluminando com teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Hoje nós iremos falar sobre como vencer o pecado. Sabe que se tem uma coisa que nos separa de Deus, é o pecado. Entenda, nos separa de Deus, mas não separa Deus de nós. Você está entendendo isso? Quando eu erro, quando eu falho, eu me separo de Deus. Mas Deus não se separa de mim. Ou seja, eu posso até desistir nesse momento de buscar a Deus, mas Deus não desiste de me buscar. Deus não desiste de vir atrás de mim. Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de como vencer o pecado para nos aproximarmos ainda mais de Deus. Só quero dizer uma coisa para você aqui. Tentação é diferente de pecado. Tá entendendo? Tentação é diferente de pecado. Vou dar uma ideia para você. Vou dar uma ilustração para você. Tentação é como se fosse uma propaganda daquilo que o diabo quer que você compre, que é o pecado. Então, a tentação é a propaganda. O pecado já é a compra. Ou seja, enquanto eu estiver recebendo a propaganda, eu estou sendo tentado. Depois que eu compro aquilo que foi oferecido pelo diabo, aí eu caí em pecado. Entendeu? Enquanto eu estou na propaganda, enquanto eu estou sendo tentado, é apenas uma propaganda. Quando eu compro aquela ideia que o diabo está falando, quando eu compro aquilo que o diabo está me oferecendo, aí eu já pequei. Então, tentação é diferente de pecado. E isso é bem claro, deixar bem claro para você. Por quê? Porque é o seguinte, lá em Hebreus capítulo 4, no verso 15, diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ou seja, o diabo ofereceu para Jesus muitas propagandas de muitas ideias que ele poderia cometer, muitos erros que ele poderia cometer, mas ele não comprou nenhuma dessas coisas que estavam sendo oferecidas a ele pelo diabo. Então, ele foi tentado, mas ele não caiu em pecado. Vamos ver, para nós podermos vencer a tentação, não cair em pecado, nós temos que entender como que isso funciona, como é que o inimigo trabalha. Como é que o inimigo trabalha para destruir uma família? Como é que ele trabalha para destruir um casal? Como é que ele trabalha para destruir o seu emprego? Como é que ele trabalha para destruir a sua vida espiritual? Como que o diabo trabalha? Em cima de que ele trabalha para acabar e destruir a nossa vida? É isso que nós iremos ver agora, neste momento, como que funciona
a questão da tentação e do pecado. 1 Pedro capítulo 5, no verso 8, já está aberta a minha Bíblia aqui, você pode abrir aí também se você quiser, ou você pode apenas acompanhar neste momento aí. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 fala o seguinte, esse é um texto muito importante para essa questão de tentação, pecado, como que o diabo trabalha. Olha o que diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Entendeu o verso que diz aqui? Aqui diz como que o diabo age. A Bíblia diz que ele anda em derredor como o leão, querendo devorar você e a mim. Então, o diabo, ele fica ao nosso derredor, olhando a gente, esperando o momento exato para devorar. O que ele fica fazendo? Ele fica investigando. Esse andar em derredor é investigando. Investigando você, investigando a sua vida, investigando as coisas que você faz. Ele fica ao nosso derredor, investigando tudo aquilo que fazemos. E é interessante como a Bíblia coloca em derredor, porque ela fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Olha só que interessante. Enquanto que o diabo anda em nosso derredor, os anjos do Senhor, eles andam ao nosso redor. Então, a Bíblia não diz que o diabo anda ao nosso redor. Não. Ao nosso redor estão os anjos de Deus. Ao seu redor estão os anjos de Deus. Mas a gente não pode fugir da certeza, da verdade, de que o diabo não está ao nosso redor, é verdade. Os anjos de Deus estão, mas o inimigo está ao nosso derredor. De longe ele está olhando a nossa vida. De longe ele está olhando tudo o que fazemos. E para que ele fica nessa investigação? Qual que é a ideia dele ao nos investigar? Vamos lá em Tiago, um pouquinho para trás, aí, poucas páginas para trás. Tiago, no capítulo 1, no verso 14. Eu vou ler de início só a metade desse verso, que fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você entendeu? Vamos traduzir aqui essa cobiça por fraqueza. Cada um é tentado na sua própria cobiça, na sua própria fraqueza. O que a Bíblia está dizendo é que cada ser humano tem uma fraqueza. Cada ser humano tem uma cobiça. Cada ser humano tem um ponto estratégico onde ele cai, onde ele erra. Ah, pastor, agora eu entendi porque que o diabo fica andando em derredor, investigando. Ele está investigando a minha fraqueza. É isso mesmo. O diabo está andando em derredor, investigando a minha fraqueza, olhando para mim, me estudando aonde eu sou fraco. Para quê? Para que por meio dessa fraqueza ele consiga te destruir, ele consiga me destruir. Está entendendo? Ele fica olhando a nossa fraqueza para descobrir, ele fica investigando para descobrir a nossa fraqueza. Ao restante do verso de Tiago 1,14 diz: quando esta o atrai e seduz. Vamos parar um pouquinho aqui. Vamos recapitular aqui comigo. Preste bem atenção numa coisa. Olha só que interessante. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Aleluia? Glória a Deus? Amém. Mas ao nosso derredor tem um inimigo que quer destruir ou a sua família, ou o seu emprego, a sua estabilidade financeira, a sua lealdade a Deus. Ele quer destruir o seu casamento. Ao nosso derredor tem um inimigo. O que o inimigo está fazendo ao nosso derredor? Ele está investigando e procurando em mim a minha fraqueza, a minha cobiça. Está me investigando, procurando a minha fraqueza. Essa é a intenção dele. Aí, quando ele descobre a minha fraqueza, o que Tiago fala aqui no verso 14, do finalzinho? Quando esta o atrai e o seduz. Quando ele descobre a minha fraqueza, ele cria um estímulo, que é a tentação, uma propaganda, para me atrair e me seduzir nesta fraqueza que eu tenho. Olha como o inimigo é esperto. O inimigo não vai te tentar naquilo que não é sua fraqueza. Deixa eu dar um exemplo claro para você entender isso aqui. Olha que interessante o exemplo. O inimigo não vai chegar para mim e falar: Pastor Washington, eu tenho aqui um cigarrinho para você.
Ele não vai me mostrar cigarro através de propagandas, através de outdoor. Ou ele não vai fazer uma pessoa chegar a mim e me oferecer um cigarro. Por que não? Porque essa não é a minha fraqueza. Eu não sou tentado a fumar. Eu nunca fumei em minha vida. Isso não faz diferença para mim. O cigarro, mesmo quando se fosse uma parede, é algo que não faz diferença. Eu não vou querer fumar a parede. Mesma coisa, não vou querer fumar no cigarro. Não faz diferença para mim. Então, o diabo, ele não vai chegar em mim e me oferecer uma coisa que eu não vou cair, que eu não vou me sentir atraído, que eu não vou me sentir seduzido por essa coisa. Ele só vai colocar em minha vida aquilo que me atrai para poder me seduzir. Recapitulando geral, o diabo investiga você, fica ao seu derredor, investigando você. Depois que ele investigou você, o que ele faz? Ele descobre a sua fraqueza. Então, primeiro ele investiga você para poder descobrir a sua fraqueza. No momento em que ele descobriu a sua fraqueza, ele então cria uma propaganda, um estímulo para te atrair e te seduzir. Agora veja que coisa interessante. Esses passos que o inimigo dá, por exemplo, anda em derredor. Você não pode impedir o inimigo de andar em seu derredor. Você pode impedir ele de andar ao seu redor, mas ao seu derredor você não tem como impedir. Ele vai estar aí andando, ele está andando pelo mundo, ele está solto pelo mundo. Uma coisa que você não pode impedir que nós estudamos, você não pode impedir que o diabo descubra a sua fraqueza. Não tem como impedirmos isso. Ele está 24 horas ao nosso lado nos atentando. E nós não temos como impedir o diabo de criar uma propaganda para te atrair e te seduzir. Criar um estímulo para te atrair e te seduzir. Não temos como fazer isso, porque isso é a invenção do diabo e você não tem como impedir o diabo de criar uma tentação. Então, essas três coisas a gente não tem como impedir o inimigo de fazer. Mas veja que coisa interessante. Quando o diabo investiga a sua vida, descobre sua fraqueza e cria uma tentação, uma propaganda, um estímulo para te atrair, te seduzir, o que ele espera? O que ele espera? Tiago capítulo 1, verso 15. Olha o que ele espera. Então a cobiça, depois de haver concebido, olha só, eu fui atraído e agora eu aceitei isso aí, dá luz ao pecado e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, olha só, qual é a ideia do diabo? O que ele espera ao descobrir a sua fraqueza e criar uma tentação? Que você responda positivamente, que no caso aqui é a concepção da mente, que você responda na sua mente. E logo em seguida que você responde na sua mente, esse desejo cresce dentro de você e você então peca. E de acordo com Tiago capítulo 1, verso 15 e Romanos 6, 23, esse pecado te leva à morte. Você entendeu? Resumindo, para você entender melhor, o inimigo anda ao nosso derredor, descobre nossa fraqueza, procura um estímulo, uma tentação em cima dessa fraqueza que temos. Se você responde positivamente essa propaganda do diabo, isso se concebe na sua mente, dá uma concepção na mente, você aceita isso aí, e isso gera o pecado, e por fim o pecado te leva à morte. É dessa forma que muitos lares são destruídos, que muitos casamentos são acabados. É dessa forma que há muitos ladrões, há muitos bandidos, assaltantes, muita violência, violência doméstica, violência fora. Porque o diabo, ele descobre a fraqueza da pessoa, ele cria uma tentação em cima, a pessoa responde positivamente e essa resposta positiva em algum momento vai levar ao pecado e, para finalizar, o pecado leva à morte, que é a intenção do inimigo. Só que nós temos uma saída. Existe um momento definitivo, melhor, um momento decisivo para que eu e você não caia em tentação. Pastor, que momento decisivo é esse? É o que está escrito aqui em Gálatas 5, verso 16. Um pouquinho para trás aí, Gálatas 5, no verso 16, fala assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. João 15, verso 4, também tem outro verso interessante, João 15, verso 4, que fala
que fala isso aqui, ó, João 15, verso 4, que diz assim: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Você entende? Existe um momento decisivo, um momento em que você pode permanecer em Cristo para vencer a tentação, a propaganda. Um momento em que você pode não satisfazer os desejos da carne, mas sim os desejos do Espírito, para você não cair em tentação. Então, que momento decisivo é esse, pastor? É o seguinte, ó, o diabo te investiga, isso você não tem como impedir. O diabo descobre sua fraqueza, também não tem como impedir. O diabo faz a propaganda, ou seja, cria um estímulo para te atrair e seduzir. Aí, nesse momento em que o diabo está fazendo propaganda, você pode decidir aceitar o que o diabo está te vendendo, tá entendendo? Aceitar o que o diabo está te vendendo, ou você andar no Espírito e permanecer em Cristo. Isso você pode decidir. Tá entendendo? Cristo deixou conosco a solução. Cristo deixou conosco a saída. Cristo deixou conosco a maneira em que podemos viver. Se você escolher neste momento andar no Espírito e viver com Cristo, 2 Coríntios 3,17 diz que você vai ter liberdade, salvação, vitória. Eu não sei quais são as tentações da sua vida. Eu não sei qual é a sua fraqueza, se é o dinheiro, se são as mulheres ou os homens. Eu não sei quais são as suas fraquezas, se é a infidelidade, eu não sei se é a desonestidade, eu não sei quais são as suas fraquezas, mas o inimigo sabe. E ele vai criar tentações para você cair justamente em cima dessas fraquezas. Só que você e eu não precisamos achar que estamos fadados a isso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que se você andar no Espírito, você não vai satisfazer os desejos do inimigo. E a Bíblia diz que se você permanecer em Cristo, você vai dar frutos que correspondem à sua vida com Cristo. Não é maravilhoso isso aí? Temos uma saída para qualquer luta e dificuldade da nossa vida. Essa saída é Cristo Jesus. Permaneça em Jesus. Ande no Espírito. Quando vier a tentação, se aproxime de Cristo. Quando vier a tentação, fale assim: Jesus, eu não estou conseguindo vencer. Seja sincero com Jesus: eu não estou conseguindo, a tentação está muito forte. Jesus, por favor, me ajude. Eu te dou a convicção e a certeza, a absoluta certeza, de que se você fizer esta oração, Jesus te dará a vitória sobre o inimigo. Vamos orar comigo? Grandioso Deus, nós entendemos hoje sobre a tentação, sobre o pecado. Não queremos errar contigo nem falhar contigo, mas o inimigo tem criado muitas tentações em cima das nossas fraquezas, pelo covarde que ele é. Mas, ó Pai, sabemos que em Ti podemos vencer. Se andarmos no Espírito, se permanecermos em Ti, nós venceremos. Dá-nos forças para andar no Espírito, dá-nos forças para permanecer em Ti. Quando formos tentados novamente, dá-nos forças para vencermos a tentação. Pelo sangue de Cristo é que lhe pedimos. Amém. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.